Meus amores, bom dia para quem é de dia, quem está acordando, boa tarde para quem é da tarde. Vamos ter a nossa nova aula de alfabetização, aula 6. Todas as nossas aulas são baseadas no método fônico. Muitas dessas atividades eu tiro do livro do Capovilla, mas tem algumas atividades que eu andei pesquisando também no YouTube, no Google. Então, não é tudo de Capovilla, por isso que eu parei de colocar Capovilla, que a professora foi pesquisando e aperfeiçoando o método, né? Hoje, para essa aula, você vai precisar no último exercício de lápis e papel. Pode ser um caderninho velho, pode ser qualquer papelzinho, mas vai lá e pegue um lápis e papel. Você vai precisar de lápis e papel. Qualquer coisa, dá uma paradinha, um pause no que você precisar para você poder ter esse lápis e papel para o último exercício. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos a trabalhar com as vogais e com as famílias do F, J, M, N, V, Z, L, S, R, X, B, C, P, D e T. Nossa, vocês aprenderam muitas coisas já. Agora, nós vamos rever todas essas famílias trabalhadas, que a gente tem que estar sempre revendo, que não pode esquecer, tudo é importante. E aprender mais com as famílias do G, só que nós não vamos ver o G com E nem o G com I, porque ele tem outro som. Nós vamos ver o G com A, que tem o som do Gá, gato, G com O, que é o som do Go, gota, G com U, que é o som do Gu, guto. Então, nós vamos ver as famílias do Gá, Go, Gu e Gão, né? Do fogão lá, fogão. E nós vamos trabalhar com que, só que só com que e com que. Porque o som do que, o A, é diferente do que o E. Porque vocês percebem que aqui, entre o que e o E, eu tenho a letra U, né? Mas o U não aparece no meu som. Eu não falo cuê, eu falo que, de queijo. E aqui eu não falo, tem a letra U, ela tem que estar ali, mas eu não falo cuí, eu falo qui, de quilo. Então, nós vamos trabalhar apenas o que e o que. Não vamos trabalhar quá, nem quô, nem cuão. Vejam como o som muda. É por isso que a professora primeiro ensinou as outras sílabas, que são mais fáceis, que têm o mesmo som, e agora a gente começa a trabalhar com as sílabas que têm sons diferentes. Então, nós vamos rever as sílabas trabalhadas, mas vamos trabalhar com gá, go, gu e gão, e o que e o que. Percebam que o som é um pouquinho semelhante, mas não é igual. Ele é parecido, ele não é semelhante, ele é parecido, mas não é igual. Então tá, quero ver se vocês estão atentos. Vamos para o primeiro exercício. Este exercício, ele tem um nome, identidade fonêmica. É um nome diferente, né? Identidade fonêmica. O que significa fonema? Fonema significa som. Então, nós vamos trabalhar com o som das palavras, porque para aprendermos a ler e escrever, nós temos que ter o nosso ouvido bem apurado. Eu vou colocar algumas palavras, algumas gravuras, e vocês vão observar o som inicial de cada gravura. Como é que começa a palavrinha de cada gravura? Só que não vai estar a palavra, vai estar apenas a figura. Então, vocês têm que observar. Aqui, essas são as figuras que a professora vai colocar. Parece complicado, mas vai ser fácil, vocês vão ver. Vamos começar com elefante. Elefante começa com que som?
E. Isso aí. Elefante começa com E. Agora aqui nós temos a chave. Como é que começa a chave? Chá. É o som do X, mas é com CH, mas por enquanto não interessa para vocês as letras, interessa o som. Som do chá. E, chá. Elefante, chave. Já vimos que não é o mesmo som. Aqui nós temos uma rainha. Rainha. Como é o som inicial da rainha? Rá. Não é nem E, nem chá, nem rá. Opa! Não é nem E, nem chá. É um rá. Rainha. Agora nós temos uma escova. Como é o som inicial da escova? Escova. Começa com o quê? Começa com Rá, com Chá ou com o E do elefante? Escova. É o E do elefante. Elefante, escova. Não é o mesmo som? É o mesmo som. Então, é o som que nós temos que observar agora. Temos um chinelo. O chinelo começa com o som do elefante, da chave, da rainha, da escova. Chi, chá. Não é o mesmo som? Chinelo, chave. É o mesmo som da chave. Aqui nós temos uma estrela. A estrela começa com que som? E do elefante e da escova. Muito bem. Nós temos um rato. Pense você. Rato. Rato começa com que som? O som da rainha. Rainha, rato. Relógio. Relógio começa com que som? A Pro tá falando da sílaba... Não, a Pro tá falando do som inicial. Porque, por exemplo, aqui, escova, a sílaba inicial é es. Mas eu não tô falando de sílaba, eu tô falando de som. E. O chinelo e chave, a sílaba é diferente. Chá, chi. Mas como é que é o som inicial? Isso aí. Então, agora nós temos do relógio. Como pode ser o relógio? O som inicial, rainha, rato, relógio. Esses três têm o som inicial parecidos. E aqui nós temos, novamente, chuveiro. Vamos ver se vocês entenderam. Então, aqui estão todos os desenhos que nós trabalhamos. Acabamos de falar sobre todos eles. Elefante, chave, estrela, rainha, escova, relógio, rato, chuveiro e chinelo. E nós temos 3 conjuntos. Aqui são 9 gravuras e vocês vão ter que colocar 3 gravuras em cada conjunto de acordo com o som inicial. Aqui vão ter que ser 3 gravuras com o mesmo som, 3 gravuras com o mesmo som e 3 gravuras com o mesmo som. Vamos ver quem conseguiu entender. Vamos começar aqui. Neste círculo, eu quero o som inicial do E. Qual dessas gravuras aqui começam com E? Elefante. Já tirei o elefante daqui. E, elefante. Tem mais alguma gravura aqui que começa com E? Para poder colocar, eu falei que são 3 em cada círculo, com o mesmo som. Pense aí. Estrela. Elefante, estrela. Mais uma.
Qual será que completa o mesmo som? Escova. Então, nós temos o elefante, a escova, elefante e estrela. Vamos para o nosso segundo círculo. Nesse segundo círculo, eu vou começar a colocar chave. Tudo que começa com sh. Qual será a próxima palavra, o próximo desenho que vai entrar nesse conjunto? Que começa com chave, chuveiro. Qual será a próxima gravura? Chinelo. Então, nós temos a chave, chuveiro, chinelo. Muito bem, agora ficou fácil, né? Vamos para o nosso terceiro grupo lá. Começando com rainha. O que mais? Relógio. O que mais? Rato. Rainha, relógio e rato. Muito bem, separamos os nossos desenhos, as nossas gravuras, em 3 grupos, cada grupo começando com o mesmo som. Esse exercício é muito importante para que a gente possa prestar bastante atenção no som das palavras. E agora, qual a consoante que nós vamos falar? Preste atenção na boquinha. Gá, go, gu, gão. Podem ver que se eu falasse G e G, já seria outra boquinha. Então, essa boquinha é do gá, go, gu, gão. É do G. Vamos lá. Se eu juntar o G com o A, qual é o som que fica? Gá. Não é já, é gá. Gá de gato, gatinho. Se eu juntar o G com o O, qual é o som que fica? Go. De gota, gotinha, go. Então, nós temos o gá e o go. E se eu juntar o G com a vogal U, como fica? Gu. De bolas de gude. Gude. Quem é que tem bola de gude? Gude. Então, nós temos o gá, go, gu. E ainda posso juntar o meu G com o ão, que fica gão. Aí não é o som inicial esse aqui, é o som final. Fogão. Fogão. Gá, go, gu, gão. Vamos para o exercício 2. Circule todas as palavras com o som do gá, go, gu ou gão. Tem que ter o som, não interessa se está no começo, no meio ou no fim. Aliás, não interessa se está no começo ou no fim, tá? Aqui nós temos um galo, um queijo, um 15, goiaba, quilo, garrafa, forno, não é fogão, é forno, panela. O que começa com gá, go, gu ou gão?
Pense aí. Quem já pensou qual é a primeira? Galo. Muito bem. Qual é a segunda? Goiaba. Galo, goiaba. Tem mais uma. Garrafa, garrafa. Galo, goiaba e garrafa. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a consoante Q. Não vamos trabalhar quá, nem quô, nem quão, porque quá, quô, quão aparece o som do U. Nós vamos trabalhar apenas o que com o que tem esse U aqui, sempre do ladinho da letra Q, você tem que colocar a letra U. Só que se eu juntar o que com o com E e o I, o som do U não vai aparecer, mas a letra tem que estar lá. Por isso que a gente fala muito na importância de trabalhar fonema, na importância de trabalhar o som. Tem palavras, tem sílabas que a letra aparece e tem palavras que a letra também aparece, mas o som dela não aparece, como é o caso aqui do que e do que. Vamos lá. O que eu já coloquei grudadinho com o U, porque sempre do lado do que nós temos o U. O U é o irmão gêmeo. Não vamos dizer gêmeo porque ele não é igual, né? Então, é um irmão muito, se bem que irmão gêmeo também tem irmão gêmeo que não é igual. Mas digamos que seja um irmão muito apegado mesmo, que gosta muito dele. Então, o que tá sempre grudadinho com a letra U. Mas, se depois do que e do U eu tiver a letra E, como fica o meu som? Que. Observem que eu não falei cu, e. Eu falei que. O U está lá, é aquele irmão muito amado, mas o som dele não aparece. Que de queijo. Então, que, U, E tem o som que de queijo. E se eu colocar o que com o agarradinho com o I, como fica o meu som? Que. Pode ver que eu não tenho som do U aqui, ó. É que. De quilo. Então, eu tenho queijo e quilo. Tanto um quanto o outro tem a letra U, mas eu não pronuncio o som. Não pronuncio o fonema, o som. Mas ele está lá. Vamos para o nosso exercício 3. Agora, vocês vão circular todas as palavras com o som do que e do que. São as mesmas palavras, só coloquei de forma diferente. São os mesmos desenhos, né? Não as palavras. O que começa com que ou que? Descobrir a primeira? Queijo. A segunda? Quilo. Queijo, quilo. A terceira? 15. Muito bem. Queijo, quilo e 15. Ótimo! Exercício número 4. Escreva as palavras com as sílabas que já aprendeu. Prestem bem atenção. Eu não estou aqui fazendo separação silábica, porque seria um pouquinho diferente, tá? O queijo eu separo assim, queijo. Mas eu fiz esses risquinhos
para trabalhar de acordo com as sílabas como nós já aprendemos, tá? Sem separação silábica aqui. Como eu começo a escrever queijo? Preste atenção no som. Que. Acabamos de aprender. Que. O está ali, mas o som não aparece. Só que eu quero escrever que I. Todo mundo já sabe como se faz o I. Jo. Já trabalhamos com o jo. Não é go. Não é com G. É o J que nós já vimos. Se fosse para fazer separação silábica aqui, seria kei, risquinho, jo. Mas nós não estamos trabalhando com separação silábica, tá? Nós estamos trabalhando com formação de palavrinhas no início. Então, vocês acabaram de escrever queijo. Que vimos hoje. I, que estava lá na primeira aula. E o jo. Que, I, jo. Se fosse para separar silabicamente, seria queijo. Muito bem. Vamos ver se vocês vão conseguir escrever esta palavra. Lembrando que o tracinho não está correto com a separação silábica, e sim com as sílabas que vocês já viram, né? Goiaba. Então, vamos ver pelo som. Go. Vimos hoje. Como eu escrevo go? Desta maneira. E todo mundo conhece. A, todo mundo conhece. Então, já temos go e a, ba. Goiaba. E essa é a palavrinha que vocês acabaram de escrever. Goiaba. Vamos mais uma? Essa palavra estava lá de exemplo, né? Fogão. Todo mundo conhece a sílaba do fo, que é a do F. Fo e gão a gente aprendeu hoje. Gão. Fogão. Escreveram fogão. Muito bem. Gaita. Tem gente que fala sanfona, né? Mas eu coloquei como gaita, tá, gente? Eu achei o mais parecidinho aí para poder ajudar. Eu quero que vocês escrevam gaita. Ga-i-ta. Como é o ga? Ga. I. Ta. Gaita. Isso, gaita. Tem a gaita de boca e tem essa daqui que é uma sanfona também, né? Mas foi o desenho que a prof achou mais parecido. Agora, exercício 5. Ditado é a hora que vocês vão precisar daquele papel que a prof falou no começo da aula e de lápis. Quem quiser adiantar, pode dar uma pausa e escrever os números do 1 ao 10, um embaixo do outro, não do lado. 1, 2, 3, só coloca o número. Pegue seu lápis e papel. Você irá escrever as palavras sem as dicas do risquinho que a prof dá. Tá bom? Está bom, né? Olhando apenas o desenho. Você não vai fazer o desenho, não precisa fazer o desenho, você só vai ver o desenho aqui. E eu vou falar o desenho também para te ajudar, mas não vou escrever os risquinhos para você saber a quantidade de letras que você vai precisar. Eu quero que você faça isso. Lembre-se, você já conhece as sílabas dessas palavras, então nenhuma palavra que a prof vai passar aqui você não viu ainda nas aulas. Por isso que é tão importante assistir essas aulas da professora pela sequência.
Se você não assistiu a número 1, não pode assistir a 2. Se você não assistiu a 2, não pode assistir a 3. Nós já estamos na aula 6, então você precisa ter assistido a aula do 1 ao 5 para poder fazer a aula 6 direitinho. Eu vou colocar o desenho e você vai escrever a palavra no seu papel. Não vai precisar fazer o desenho, só escrever a palavra. É um ditado. Preparado? Já! Do ladinho do número 1, se você ainda não fez o número 1, pode fazer. Só fazer o número 1 assim, tá? Faz o número 1. Eu vou colocar a gravura aqui do lado, você não vai fazer a gravura, você vai escrever a palavra. Quilo. Escreva na sua linha, no seu papel. Quilo. 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 Muito bem, vamos para a segunda palavrinha. Do lado do número 2, que você deve ter escrito. Se não escreveu, escreve ali o número 2. Não é para fazer o desenho, apenas escrever a palavra. E a palavra é gota. 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 Eu vou passar para o próximo slide, mas você continua na sua folha, uma linha embaixo da outra, tá bom? Na próxima linha, que está lá o número 3, se não tá, você escreve agora, número 3, como tá aqui. Não é para escrever a palavra 3, só fazer o númerozinho 3. Não precisa escrever, não é para fazer o desenho, apenas para escrever gato. Do lado do número 3, gato. 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 Temos o número 4 embaixo, um embaixo do outro, tá bom? Eu não vou conseguir colocar aqui, senão ia ficar uma bagunça nesse meu slide aqui, nessa minha aula. Mas você vai escrever os números um embaixo do outro. Temos o número 4. Não é para fazer o desenho, apenas escrever na sua linha. Leão. 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 Lembrem-se do ão que a gente viu lá no iniciozinho. A, e, i, o, u, ão. E aquela cobrinha, né, que nós chamamos de tio, ele fica em cima do A. Ele não pode ficar em cima do O. Número 5. Não é para fazer o desenho, apenas faço o número 5. Meia. 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 Muito bem. Número 6. Não escrevo desenho, mas esta palavra é muito fácil. Uva. Uva.
vá. Prestem atenção que é diferente de fá. É um vá. Então, é u, vá. Escreva do lado do número 6. U, vá. Temos o número 7. Lua. Achei essa lua tão linda. Mas você não vai desenhar a lua. Pode contemplar. Olha que linda essa lua. Vamos escrever Lu-a. Lu-a. Lua. Então, do lado do número 7, você vai escrever lua. Muito bem. Temos o número 8. Saia. Uma saia bem comportada essa. Você não vai desenhar a saia, apenas faça o número 8 e escreva sa-i-a. Saia. Sa-i-a. Saia. Temos o número 9. Opa! O 9 é um rei. 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 E temos o número 10 e último, que é uma vaca. Vaca. Muito bem. Acabou. Agora, a partir de hoje, eu vou sempre fazer um ditado no final, tá? Uma coisinha diferente ou outra a gente sempre tem que fazer. Se você for meu aluno, mande uma fotinha do seu ditado no meu WhatsApp para que eu possa corrigir. Mas se você não for meu aluno, não tem problema. Peça para um adulto ou mesmo a sua professora corrigir o ditado para você. Assim você saberá quantas palavras já consegue escrever. E assim, se você não conseguiu acertar muitas palavrinhas, não fique triste não. Isso é apenas um sinal de que você precisa rever essas aulas para poder escrever. Reveja as aulas e você vai conseguir. Beijinhos no coração e até a próxima aula. Hoje resolvi colocar uma fotinho minha, para quem tá com saudade da prof e para quem não me conhece. Tá bom? Um beijo bem grande para você no coração. Vou esperar as fotinhos do ditado e até a próxima aula. Beijão!